Nada acontece por acaso? As pessoas costumam dizer muito isso, nada acontece por acaso. E por isso mesmo que eu coloquei entre aspas e coloquei um ponto de interrogação depois das aspas, porque não sou eu quem diz isso. O senso comum é que diz muito isso. Muita gente diz isso aí. Mas o que é que as pessoas que dizem isso estão querendo dizer? Será que elas já pararam para pensar sobre isso? E quando eu ouço essa frase, eu já logo pergunto, e um lance de dados? Mas, na verdade, no final das contas, a maioria das pessoas que está dizendo isso está tentando dizer o quê? Está tentando dizer que há uma onipotência por trás disso tudo, que há um ser superior onipotente que está fazendo tudo isso, que está determinando cada número do dado, cada jeitinho com que o dado cai, cada folha que cai no universo teria um ser onipotente superior por detrás disso tudo. Geralmente é isso que essas pessoas estão querendo dizer. Ou seja, há uma crença mística, religiosa, por detrás desse tipo de afirmação. E geralmente essa frase, esse jargão, esse provérbio, ele vem para consolar. Vem geralmente depois que aconteceu alguma coisa ruim. A pessoa diz, minha filha, mas nada acontece por acaso. Se aconteceu isso, é para acontecer outra coisa melhor, para o seu bem. É uma frase de um otimismo muito grande, mas de um otimismo que eu acho que é bem inconsistente. Um otimismo que não tem muito sentido, não tem muito cabimento, não tem muita lógica. É também uma tentativa de afirmar que o mal não existe, porque geralmente vem depois que algo ruim aconteceu. Então, algo ruim aconteceu, mas não é bem assim, é para acontecer algo melhor depois. Ou seja, então o mal não existe. Se aquele algo ruim aconteceu e aconteceu para acontecer algo melhor, logo o mal não existe. É geralmente por aí. As pessoas estão negando que ocorreu algo ruim. Ou então estão tentando ver somente o lado bom da história. Somente o lado bom. Não é tentando ver todos os lados. Ou então estão tentando enfatizar o lado bom? Bom, aí é um otimismo até que interessante. Em alguns casos, é claro. Mas em muitos casos é a negação do mal, da existência do mal, da injustiça, da finitude, da morte e por aí vai. Mas não vamos entrar em detalhes agora sobre isso, porque esse vídeo aqui é sobre o conceito de acaso. Então eu faço a pergunta, mas o que é o acaso? Eu acho que para falar de acaso a gente precisa entender ou trabalhar dois conceitos antes. O conceito de determinismo e o conceito de liberdade. Opa, tarefa árdua, hein? Mas vamos lá, eu acho que o conceito de determinismo é um conceito um pouquinho mais fácil. O que é o conceito de determinismo? É o conceito de que tudo tem causas. Tudo é determinado de alguma maneira. Tudo possui causas. Existem determinações, causas, em tudo na existência das coisas. Desse modo, um lançar de dados também é determinado. Não é fruto do que muitas pessoas chamam de acaso. Não ocorre de qualquer jeito. A força com que você lança o dado, a altura com que você está lançando o dado, o tipo de dado, a aridez da superfície, o atrito, a resistência do vento, o peso do dado, o formato do dado, a inclinação com que você joga esse dado. Tudo isso vai influenciar no número que vai sair. Tudo isso determina. Essa série de variáveis elas contribuem para determinar que número vai sair. E se tudo tem causa, se tudo é determinado, não existe acaso. Há, porém, alguns autores em filosofia que vão tentar formular o conceito de acaso. E vão dizer que o acaso é um tipo de determinismo. É um determinismo, é uma situação onde você tem muitas variáveis envolvidas e a qual você não consegue controlar, não consegue descobrir qual a lei de formação daquilo. Por exemplo, você vai jogar o dado e você não consegue controlar o número que você vai obter do dado. Logo, você, de alguma forma, estaria entregue aí ao acaso. O que é o acaso? As pessoas dizem que o acaso as pessoas costumam querer dizer que o acaso diz respeito a alguns fenômenos que não têm determinação alguma, que não tem causa. E alguma coisa não tem causa? E aí estamos entrando, claro, no campo da complexidade. Eu acho muito interessante uma consideração de Goethe, que é a seguinte: tudo é mais simples do que podemos imaginar e, ao mesmo tempo, mais intricado do que poderíamos conceber. É interessante porque Comte Sponville faz a seguinte consideração: o acaso não é o contrário do determinismo, o acaso é o contrário da liberdade. Nossa capacidade de determinação, de autodeterminação, é, de certo modo, a liberdade. E quando você não consegue determinar ou se autodeterminar, de alguma forma você está entregue ao quê? Ao acaso. Portanto, finalizando, nada acontece por acaso? Sim, nada acontece por acaso, porque tudo tem causas.
E se o acaso existe, ele é somente uma das formas do determinismo, ou algo que é simplesmente contrário à sua capacidade de se determinar, contrário à sua liberdade. Só isso. Bom, é isso, minha gente. Até a próxima!